Aí, vamos pegar esse post-it aí. Você chegou a ver isso? Pessoas, tipo, que a família falava, cara, não aguento mais. Eu já, assim, primeiro que, por estudos, né, Ricardo, cada dependente químico normalmente influencia diretamente, negativamente, 3 familiares. No mínimo 3 familiares Essa diretos. é a média dos pacientes. Então, assim, é irmão, pais e, assim, que acabam vivendo em função do dependente químico e que tem um comprometimento da vida social deles por causa do dependente químico. Esse é o primeiro ponto. Então, você está falando de uma pessoa que está interferindo diretamente em muita gente, tá? Entra outro ponto que eu acho muito interessante que você falou, que é assim, a gente está falando do dependente químico, é só o direito dele de usar, que eu escuto muito isso. Tá. Se ele ficar disfuncional por causa do uso das drogas, abrir um quadro de algum transtorno mental mesmo, um quadro esquizofrênico, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, eu quero ainda... Porque tem esse agravante. Isso. Vamos botar essa cereja do bolo depois pra lá. Vamos falar lá. até da normalidade antes de transtornos. Isso, né? mas ele vai causar um prejuízo no SUS, porque ele vai viver do SUS. Quem ele que vai pagar? Viver do SUS. Ou ele vai ficar incapacitado, você vai falar que ele não tem mais condições de trabalhar. Ele vai receber a bolsa dele por causa disso. Então, assim, não é que ele não influencia. Quem que paga isso? Não. A gente. É imposto, é a gente que paga, a gente que tá sustentando essa situação. Que é uma coisa que as pessoas não entendem, né? A pessoa fala, viva o SUS, que é sustentado pelo capitalismo. É isso. Ou seja, sustentado por aqueles que produzem. É isso. Viva a Universidade Federal, sustentada pelo capitalismo. Exato. Vai chegar uma hora que a gente não tem como sustentar. Exatamente. Porque a coisa começa a ficar inchada, e como você fala, aposenta por invalidade. É invalidez, né? É invalidez. Aposenta por invalidez. Você chegou a ver isso, assim, na sua experiência? Pessoas que você fala, cara, esse cara ele já não é útil para a sociedade, tipo, ele não consegue... Muitos. Eu tenho um caso que é muito forte, assim, que me vem na memória, de um menino que foi internado num hospital, né, de emergência psiquiátrica, que ele começou a usar aos 12 anos drogas, ele estava com 28 quando ele chegou até mim, e ele chegou porque ele tinha escutado uma voz, e a voz pedia pra ele engolir um pedaço de ferro desse tamanho. E ele engoliu. E sei lá como saiu, por vias naturais. Até hoje eu não sei como, tá? É aquelas coisas inacreditáveis que você fala assim, tá, saiu. Mas conversando com ele, não tinha mais nada de cérebro. Não tinha o que falar. Com todo o respeito do mundo, é um vaso. Você entende nesse sentido? Porque, Sim. assim, ele já perdeu toda a parte cognitiva dele. E qual que é o grande problema disso? Não dá nem pra tratar. Porque a parte física, biológica já não tá mais ali. Não tem cérebro. Mesmo pra tratar qualquer doença, uma esquizofrenia, bipolar, depressão, qualquer coisa assim, eu dependo do quê? De um cérebro. Pra eu conseguir agir nesses neurônios, nessa comunicação, nessa sinapse, pra arrumar. Ele usou drogas pesadíssimas dos 12 aos 25 anos. Acabou. Não tem mais cérebro. Então, assim, qual que é a perspectiva desse cara a longo prazo? Nenhuma. Ele virou um cara dependente do pai e da mãe pra tudo. Você acaba de assistir a um corte. Para você acessar o conteúdo na íntegra, o link está nas descrições. E para você não perder nenhum bate-papo, inscreva-se agora no canal.